Olá, crimezeiras e crimezeiros, tudo bem com vocês? Eu sou Juliana Matias e esse é o Criminologando, onde toda semana eu trago aqui um caso criminal real. Criminologando também é podcast e está no Spotify. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa o seu like agora no início do vídeo, que isso ajuda demais o canal a crescer. Me segue lá nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela e também na descrição. Lá eu posto mais conteúdo para vocês. E agora vamos começar o nosso caso de hoje. Lacey Ellen Fletcher nasceu em 25 de novembro de 1985 em Slaughter, Louisiana. Uma cidade minúscula com um pouco mais de 1.000 habitantes, encravada no interior do estado, a cerca de 50 quilômetros ao norte de Baton Rouge. Daquelas cidades onde as crianças crescem se conhecendo desde berço, onde as famílias frequentam a mesma igreja por gerações, onde um rosto novo na rua é assunto de conversa. Seus pais eram Clay e Sheila Fletcher. Clay trabalhava como técnico na usina nuclear de Riven Bend, um emprego estável, de responsabilidade, que exigia confiabilidade acima de tudo. Sheila era funcionária da prefeitura local, atuando como escrituária nas áreas de polícia e tribunal. Fora do trabalho, os dois eram presenças ativas na igreja da comunidade, figuras bem conhecidas. Clay chegou a presidir o Civil War Roundtable local, um grupo de entusiastas de história. Sheila era envolvida em atividades da congregação. Para quem os conhecia, era um casal exemplar, discreto, trabalhador, religioso. Uma dessas famílias que são o esteio de uma cidade pequena. E eles tinham uma filha única, Lacey. Quem conheceu Lacey na infância e na pré-adolescência usa palavras que doem de ouvir sabendo o que veio depois. O vizinho Robert Blades, que morava perto e a viu crescer, a descreveu como uma menina muito divertida. Colegas da escola se lembravam de uma garota animada que gostava de estar sempre com os amigos. Lacey estudava na Brownsville Baptist Academy, a escola batista da região. Ela fazia parte do time de vôlei da escola. Era uma garota que participava, que estava sempre presente, que tinha vida. Ela esbanjava vida. Dentro de casa, ela tinha gostos muito específicos e muito seus. Ela amava as músicas da Mariah Carey e ela não escondia esse amor de ninguém. E ela era também uma fã declarada dos filmes da Disney. Essas coisas que parecem detalhes pequenos, mas que quando você pensa no que aconteceu depois, e a gente já vai chegar lá, elas assumem um peso diferente. Porque são coisas que lembram da Lacey Fletcher, lembram que ela era uma pessoa com preferências, com alegrias, com um jeito próprio de ser no mundo. Esse era o contexto, uma cidade pequena, uma família aparentemente estruturada, uma menina que jogava vôlei, que ouvia Mariah Carey e que assistia os filmes da Disney. Até que Lacey chegou na adolescência. Por volta dos 14 anos, algo começou a mudar em Lacey. Não foi assim uma virada brusca, sabe? Foi algo gradual, foi uma mudança muito gradual que foi acontecendo. É aquele tipo de coisa que vai acontecendo e as pessoas ao redor, elas demoram até perceber. Ou preferem acreditar que é só uma fase e vai passar. A Lacey foi se afastando dos amigos, ela parou de sair, ela parou de atender ligações. As meninas com quem ela jogava vôlei foram deixando de vê-la. Os colegas de escola foram deixando de encontrá-la pelos corredores da escola. A Lacey alegre, que aparecia nas fotos do time sorrindo, foi sendo substituída por alguém que se fechava cada vez mais. Os pais tomaram uma decisão. Eles tiraram Lacey da escola e passaram a fazer educação em casa, o homeschooling. A justificativa era o bullying que a Lacey sofria. Colegas a zoavam e os pais queriam protegê-la. Mas tirar a Lacey da escola significou também tirar ela das poucas conexões que ela ainda tinha com o mundo exterior. E dentro de casa, o isolamento ele não diminuiu. Ele só aprofundou ainda mais. Os vizinhos notaram a ausência de Lacey.
Robert Blades, que a conhecia desde criança, ele percebeu que Lacey havia deixado de aparecer nas ruas do bairro. Outros moradores de Slaughter foram assumindo, naturalmente, que ela havia crescido, indo embora, que havia se mudado para outra cidade, assim como os jovens costumavam fazer. Estranhamente, ninguém perguntou para os Fletcher aonde a Lacey estava. E dentro daquela casa, a Lacey foi ficando doente. Em 2002, quando Lacey tinha 16 anos, Clay e Sheila levaram ela a uma consulta com o Dr. Donald Hope, um psicólogo clínico em Baton Rouge. Era a primeira vez que Lacey recebia avaliação profissional. O Dr. Hope conduziu a avaliação e chegou a um diagnóstico. Lacey tinha transtorno do espectro autista. Tinha ansiedade social severa e tinha QI abaixo da média, o que, combinado com o autismo e a ansiedade, criava um quadro de vulnerabilidade significativa. O Dr. Hope, ele registrou no prontuário da Lacey não só o diagnóstico, mas também ele escreveu no prontuário da Lacey que os pais estavam com muitas dificuldades de aceitar o diagnóstico da Lacey. Eles estavam com dificuldade de aceitar que eles tinham uma filha com uma deficiência, com necessidades especiais. Então, o Dr. Hope, ele viu isso como um sinal de alerta e ele decidiu documentar no prontuário. Dr. Hope recomendou acompanhamento contínuo e também recomendou que a Lacey voltasse regularmente, que o quadro fosse monitorado e tratado com terapias. A Lacey nunca mais voltou ao consultório do Dr. Hope e nem a nenhum outro consultório médico por 8 anos. Entre 2002 e 2010, o mundo, fora dos muros da casa dos Fletcher, perdeu completamente o rastro de Lacey. Robert Blades, aquele vizinho que eu já falei para vocês que conhecia a Lacey desde pequenininha, ele relatou que por volta de 2006, 2007, ele viu uma vez a Lacey fora de casa, na rua, fazendo exercício, até com alguns pezinhos, alguns halteres. Ela estava fazendo exercício e ele falou que, aparentemente, ela parecia estar bem. Depois desse avistamento, a Lacey Fletcher desapareceu completamente da vida pública de Slaughter. Nenhum vizinho a viu mais. Nenhum conhecido a encontrou na rua ou no mercado. A cidade inteira assumiu que ela havia ido embora, como os jovens costumavam fazer. Ela não havia ido a lugar nenhum. Ela estava dentro daquela casa o tempo todo. Em 2010, 8 anos depois, Clay e Sheila Fletcher levaram a Lacey para uma nova consulta com o Dr. Hope. Lacey estava com 24 anos e o que o Dr. Hope encontrou foi uma pessoa completamente diferente daquela adolescente que ele viu lá em 2002. O quadro havia se agravado significativamente. A Lacey apresentava o que o médico descreveu como um comportamento psíquico agudo. Além do autismo e da ansiedade social severa que já haviam sido diagnosticados, o Dr. Hope identificou sinais de agorafobia severa, que é um transtorno em que a pessoa desenvolve medo intenso e paralisante de situações ou lugares dos quais seria difícil escapar ou obter ajuda. Nos casos mais graves, a pessoa se torna incapaz de sair de casa. Em casos extremos, a pessoa se torna incapaz de sair de um cômodo específico. Os pais relataram ao Dr. Hope que a Lacey tinha desenvolvido uma recusa em deixar a sala de estar. E não era uma simples dificuldade de sair da sala de estar. Ela não saía da sala de estar para nada. Tanto que ela estava urinando e defecando em uma toalha na sala de estar porque ela se recusava a ir até o banheiro. E que raramente ela tomava banho. Bom, logo a gente já imagina se ela se recusava a ir fazer as suas necessidades básicas no banheiro para não deixar a sala de estar. Então, a mesma coisa acontecia com o banho, né? Então, bem complicado, assim, ela estava numa situação de... Ela estava extremamente doente mesmo. O Dr. Hope ouviu tudo isso, avaliou o quadro e foi direto em sua recomendação. Lacey precisava ser internada num hospital psiquiátrico. O comportamento dela naquele momento, segundo o próprio médico,
Era evidência de psicose aguda. Ela precisava de cuidado especializado, que estavam além do que qualquer família, por mais bem intencionada que fosse, poderia oferecer em casa. Ela precisava de profissionais, de medicação e de tratamento estruturado. Clay e Sheila Fletcher ouviram a recomendação do Dr. Hope, mas não há nenhum registro de que eles buscaram internação para Lacey. Nem um prontuário médico, nem um contato com serviços de saúde, nem uma consulta posterior. Aquela consulta em 2010 com o Dr. Hope foi a última vez que Lacey Fletcher recebeu qualquer avaliação médica. Lembrando que em 2010 ela tinha 24 anos. Na madrugada de 3 de janeiro de 2022, por volta das 2h30 da manhã, o 911 de Slaughter recebeu uma ligação. Era Sheila Fletcher. Sua voz estava calma, estranhamente calma para alguém que dizia ter encontrado a própria filha morta. Ela informou ao operador que havia encontrado Lacey sem vida no sofá da sala de estar. Seguindo o protocolo padrão, o operador instruiu Sheila a iniciar a reanimação cardiorrespiratória. Sheila realizou as compressões enquanto o operador ouvia na linha. Era claro que Lacey estava além do ponto de ser salva. Os socorristas foram despachados imediatamente para a residência dos Fletcher. Quando a equipe de emergência chegou a Town Drive, a rua onde os Fletcher moravam, o que encontraram do lado de fora era absolutamente normal. Uma casa bem cuidada, o jardim arrumado, a fachada sem nada fora do lugar. Clay e Sheila Fletcher, ambos com 66 anos, esperavam na porta, compostos, aparentemente controlados. Não demonstravam emoções de profunda tristeza, o que é naturalmente esperado de pais que acabaram de perder uma filha. E então os socorristas se aproximaram da entrada e o cheiro os parou antes mesmo de entrarem. Tinha uma densidade no ar que fisicamente impedia a entrada. O próprio médico legista Dr. Will Dwight Bickham chegou ao local e encontrou membros da equipe de emergência parados do lado de fora da casa, de pé, olhando para o nada, em silêncio, incapazes de voltar para dentro. O Dr. Bickham entrou. A sala de estar era organizada, limpa. A casa, tirando o que estava na sala de estar, parecia o lar de qualquer família de classe média do interior da Louisiana. Móveis arrumados, sem sinais de caos ou desordem, exceto pelo sofá. O que os investigadores encontraram naquela sala foi descrito pelo promotor Sam Dakla como a pior cena que eles já haviam visto na vida. Lacey havia permanecido na mesma posição por pelo menos 12 anos. O seu corpo ele havia literalmente se incorporado ao estofamento do sofá. A pressão contínua do corpo imóvel havia desgastado o couro e a espuma, criando uma depressão profunda no assento. A pele da Lacey havia aderido ao material do sofá. O seu corpo havia se fundido ao sofá. Para colocar o corpo num saco mortuário, os investigadores precisaram usar instrumentos para separar Lacey do sofá. O laudo médico legal registraria lacerações pós-mortem, que são ferimentos causados após a morte, como resultado desse processo. A Lacey tinha 36 anos no momento da sua morte e ela estava pesando 43 quilos. O Dr. Bickham declarou como homicídio ainda no local. Ele disse publicamente que esse era o pior caso que ele já tinha visto em toda a sua carreira e que ele não havia conseguido comer por uma semana depois de ter presenciado a cena da Lacey no sofá. Bickham disse: ela apodreceu naquele sofá. A pele havia se deteriorado até os ossos e estava infectada. Eu nunca vi nada assim na minha vida inteira. Clay e Sheila Fletcher foram levados para prestar depoimento. Em depoimento, Clay e Sheila Fletcher apresentaram sua versão dos fatos. Eles disseram que a Lacey havia desenvolvido uma fobia severa que a impedia de se mover do sofá, que ela recusava qualquer ajuda, que eles levavam comida até ela, que
Na noite anterior, Sheila havia lhe dado um sanduíche e meia embalagem de Cheetos, e que Lacey estava viva às 22 horas quando Sheila foi dormir. Também disseram que Sheila limpava as feridas da filha regularmente, que eles a amavam e faziam o que podia. Mas na autópsia, o Dr. Bickham revelou algo muito diferente. O conteúdo no estômago da Lacey no momento da sua morte era espuma do sofá e fezes. Não havia vestígio nenhum de sanduíche ou de Cheetos ou de qualquer outro alimento. O laudo determinou que a causa oficial da morte foi sepse, uma infecção generalizada no sangue, resultado de negligência médica crônica severa, que levou à desnutrição crônica, inanição aguda, imobilidade prolongada, formação de úlceras de depressão de estágio 4, feridas que haviam penetrado através da pele, do músculo e chegado ao osso, e osteomielite, uma infecção óssea grave. Lacey estava também com Covid-19, ela havia testado positivo. O seu cabelo ele estava tão entrelaçado e endurecido que foi necessário usar um bisturi para cortá-lo. O Dr. Bickham também estimou que a Lacey ela morreu entre 24 e 48 horas antes da ligação da Sheila para o 911. E teve um detalhe que também marcou o promotor, é que a Sheila falou para os socorristas que a Lacey tinha 31 anos, sendo que ela tinha 36. Ou seja, ela não sabia nem a idade que a filha dela tinha. Em maio de 2022, Clay e Sheila Fletcher foram presos e indiciados por assassinato em segundo grau. Segundo a lei da Louisiana, essa acusação é aplicável quando a morte ocorre durante a prática de crueldade contra a pessoa com deficiência. A pena: prisão perpétua sem possibilidade de livramento. Os dois foram soltos sob fiança de $300 mil cada e aguardaram o julgamento em liberdade. O julgamento estava marcado para junho de 2022, mas em 30 de maio algo inesperado aconteceu. A juíza Catherine Jones acatou um argumento técnico da defesa e anulou o indiciamento. O motivo é que a redação do documento continha linguagem conflitante que tornava o indiciamento inválido do ponto de vista jurídico. Não era absolvição, mas os Fletcher saíam sem o processo principal. O promotor Sandakla não recuou. Ele levou o caso a um novo grande júri, com a redação corrigida. E em 19 de junho de 2023, Clay e Sheila Fletcher foram reindiciados por assassinato em segundo grau. Dessa vez, o processo foi adiante, com a perspectiva real de prisão perpétua sem livramento. Os advogados dos Fletcher negociaram com a promotoria. Em 6 de fevereiro de 2024, os dois compareceram ao tribunal e entraram com uma plea de nolo contendere, não contesto. Na prática, eles aceitaram a condenação sem admitir culpa formalmente. O advogado da defesa, Stephen Moore, disse ao tribunal: eles amavam ela até a morte. E essa é a declaração verdadeira sobre os Fletcher. O promotor Dakla respondeu: você não trata ninguém assim, nem humanos, nem animais. Em 20 de março de 2024, Clay e Sheila Fletcher foram levados ao tribunal para a sentença. O promotor pediu o máximo previsto pela lei para homicídio culposo na Louisiana, que é 40 anos. O juiz concedeu. Clay Fletcher, 40 anos, com 20 anos suspensos, 20 anos de reclusão efetiva, seguidos de 5 anos de liberdade supervisionada. Sheila Fletcher, a mesma sentença. 40 anos com 20 anos suspensos, 20 anos efetivos. Ambos tinham 66 anos no momento da sentença. Lacey Fletcher passou os seus últimos 12 anos dentro daquela casa, numa rua tranquila, em uma cidade pequena da Louisiana. Do lado de fora dessa casa, a vida em Slaughter acontecia,
a rotina em Slaughter continuava. Os vizinhos cortavam grama, as crianças brincavam de bicicleta. Clay ia para o seu trabalho na usina, Sheila ia para o seu trabalho na prefeitura. Os dois iam à igreja aos domingos e Lacey estava lá, dentro daquela casa. O médico legista, o Dr. Bickham, ao falar sobre o caso, ele disse que queria que todo mundo conhecesse o caso. Não por sensacionalismo, mas porque a invisibilidade de Lacey em vida precisava ser encarada diretamente. Porque nenhum serviço de assistência social bateu naquela porta. Nenhum sistema de proteção identificou que uma mulher com deficiência severa havia desaparecido da vida pública de uma cidade pequena por mais de uma década. Lacey frequentou uma escola, ela teve amigos, ela jogava vôlei, adorava Mariah Carey, filmes da Disney, e o mundo só soube que ela existia quando ela já estava morta. Eu sei que esse caso muitos criadores de conteúdo true crime já exploraram, mas eu quis trazer esse caso para vocês aqui porque é um caso que me toca profundamente e que eu sempre trago aqui casos que me tocam e que eu acho que vai ensinar e vai ser um conteúdo relevante para quem está assistindo. Se tem algum caso específico que você gostaria de ver aqui no canal, escreve aqui nos comentários, tá? Que eu trago o mais rápido possível para vocês. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Me ajuda a bater a meta esse ano, tá? De 1000 inscritos. Deixa o seu like para me ajudar na divulgação do vídeo. Compartilhe esse vídeo com os amigos. Também compartilhe nas redes sociais e me marquem. Então, esse foi o nosso caso de hoje e a gente se vê no próximo caso.